Por que alguns homens parecem estar sempre um passo à frente, mesmo quando começam com menos dinheiro, menos contato e menos sorte? Pensa comigo, você já conheceu alguém que parece ter nascido com sorte? Enquanto você luta para sair da cama, ele já treinou, estudou e já tá pronto para dominar o dia? Mas e se eu te dissesse que isso não é sorte, é sistema? Todos os dias, milhões de caras acordam e vivem o mesmo ciclo. Acorda, rola o feed, se distrai e perde o foco. Promete que amanhã vai ser diferente, mas o amanhã nunca chega, porque ele se perde em mil microdecisões que drenam energia antes mesmo do café esfriar. Agora, em outro canto, tem um cara comum, sem vantagem, sem desculpas. Ele acorda e faz 3 microações simples. Não medita por 1 hora, não lê 50 páginas, ele só faz o que precisa, sem negociar com a própria mente. E com o tempo, isso muda tudo, porque pequenas decisões, repetidas todos os dias, viram vantagens acumuladas. A verdade é que a diferença entre homens que avançam e os que estagnam não está no talento, está nos micro-hábitos invisíveis que moldam o destino sem que ninguém perceba. Hoje, eu vou te mostrar 5 micro-hábitos que exigem menos de 5 minutos, mas constroem uma vantagem injusta, mental, emocional e física. Hábitos tão simples que você vai duvidar, mas são eles que colocam um homem anos à frente de qualquer outro. E o primeiro deles é um antídoto perfeito contra a procrastinação. Quantas vezes você já disse para si mesmo, depois eu faço, e esse depois nunca chegou? É assim que a procrastinação começa, não como uma grande falha, mas como pequenas concessões que parecem inofensivas. Cada depois é uma microdecisão que te enfraquece, e quando você percebe, o dia acabou e você não saiu do lugar. A regra dos 2 minutos existe para quebrar esse ciclo. Ela é simples e brutalmente eficaz. Se algo leva menos de 2 minutos para ser feito, faça agora. Responder uma mensagem, guardar o copo na pia, anotar aquela ideia que veio à mente, essas pequenas ações são como limpar a área de trabalho do seu cérebro. Cada tarefa concluída libera espaço mental, como se você fechasse abas inúteis, rodando em segundo plano. Pensa no computador cheio de janelas abertas, lento, travado, confuso. Agora imagina fechando uma por uma. De repente, tudo flui. É isso que acontece com a sua mente quando você age imediatamente. Um soldado das forças especiais disse uma vez: a disciplina começa nas pequenas ordens. Não é sobre lavar um prato, é sobre ensinar o seu cérebro a obedecer sem negociar. Porque quanto mais você pensa, mais a sua mente tenta te convencer a adiar. Então, da próxima vez que algo surgir, não discuta. Não espere estar no clima. Simplesmente faça. 2 minutos de ação vale mais do que 2 horas de intenção. E quando o cansaço bater, quando o estresse e a exaustão te travarem, lembre-se disso. Existe um botão, literalmente, que pode reiniciar sua mente em 30 segundos. E é exatamente sobre isso que vem a seguir. Seu corpo carrega o estresse que a sua mente não consegue processar. E quanto mais você tenta forçar o foco, mais ele escapa. Porque foco não é força, é controle. E o controle começa dentro da respiração. Pensa nisso. Quantas vezes você tentou se concentrar, mas estava com o corpo tenso, os ombros rígidos, o maxilar travado. O seu corpo estava em modo de defesa, não em modo de ação. E enquanto você não desliga esse estado de alerta, nada flui. Agora faz o seguinte comigo. Respira fundo pelo nariz, mais uma vez. Uma respiração curta, rápida. E solte o ar lentamente pela boca. De novo, mais uma vez. Percebe o que acontece? Em segundos, o ritmo muda, o coração desacelera, a mente limpa. É como apertar Ctrl Alt Del no seu próprio sistema nervoso. Isso é fisiologia pura, não misticismo. Você ativa o nervo vago, o interruptor biológico que diz pro seu cérebro: tá tudo bem, você pode focar. Em 30 segundos, você volta pro centro, mais calmo, mais consciente. Esse é o tipo de micro-hábito que transforma a ansiedade em ação, porque antes de dominar o mundo, você precisa dominar o próprio ritmo. Mas tem algo que ainda te sabota, mesmo quando você está calmo. Um inimigo invisível, silencioso, que rouba sua atenção, sua clareza e o seu tempo. E o próximo hábito vai atacar ele direto na fonte. Quando foi a última vez que você ficou 10 minutos em silêncio? Sem músicas, sem notificação, sem nada. Só você e os seus próprios pensamentos. Silêncio
Hoje, essa é uma das coisas mais raras que existem. A maioria dos homens não suportam ele por mais de 30 segundos, porque no silêncio a verdade aparece. E a verdade, às vezes, incomoda. Mas aqui está o paradoxo. Seu cérebro precisa de tédio para criar. Sem silêncio, não existe clareza. Sem silêncio, não existe direção. E sem direção, você vive reagindo à vida, em vez de liderar sua própria história. Cada notificação, cada vídeo curto, cada toque de dopamina instantânea é como uma gota que vai dissolvendo a sua capacidade de pensar profundamente. Você se acostuma a estímulos constantes e, sem perceber, vira um escravo da distração. Então, o micro hábito é simples. Crie uma zona de silêncio por dia, 10 minutos, durante a caminhada, num banho, enquanto come ou antes de dormir. Sem música, sem tela, sem pressão. No início, é desconfortável, parece perda de tempo, mas é ali, nesse vazio, que as ideias começam a surgir. As conexões, as soluções, as direções, tudo nasce do silêncio. Homens que pensam não reagem, eles observam, processam, decidem. E quem reage menos tem mais poder. Mas pensa comigo, clareza sem direção é inútil. De que adianta entender o que precisa ser feito se você não tem um sistema para transformar foco em progresso? E é aí que entra o próximo hábito, o que transforma cada passo em uma vitória. A maioria dos homens desiste, não por falha, mas por não enxergar o tamanho da montanha. Quero perder 20 quilos, quero ganhar 10 mil, quero mudar de vida. Mas quando o objetivo parece distante demais, o cérebro entra em modo de defesa e te convence a parar. É por isso que os homens disciplinados jogam outro jogo. Eles não pensam em chegar no topo, eles pensam no próximo passo. Um treino é igual a uma vitória. Uma leitura é igual a uma vitória. Um dia sem se distrair é igual a uma vitória. Essas pequenas vitórias são como combustível emocional. Elas liberam dopamina, a química do progresso. E quanto mais você sente progresso, mais o seu cérebro quer continuar. Pensa num videogame. Você não joga pra zerar tudo de uma vez. Você joga pra passar de fase. E cada fase vencida te deixa mais forte, mais preparado e mais confiante. A vida funciona igual. Quem aprende a celebrar pequenas conquistas cria um momento, aquele estado em que nada mais parece impossível. Então aqui vai o micro hábito. Todo dia anote 3 micro vitórias. Podem ser simples, como acordar no horário, cumprir uma meta, não abrir o Instagram antes de trabalhar. Cada uma delas é uma prova de que você está vencendo, mesmo que ninguém veja. Você não precisa correr uma maratona, só precisa calçar o tênis todos os dias. O resto vem depois. Mas existe um último hábito, o mais simples, o mais esquecido e o mais poderoso de todos, porque ele alimenta todos os outros. Seu corpo é a moldura da sua mente. E quando o corpo para, a mente enferruja. Ficar imóvel é o mesmo que dizer para o seu cérebro: não está acontecendo nada, não há motivos para agir. Mas movimento é energia, movimento é linguagem. Cada passo, cada alongamento, cada respiração ativa um comando interno. Eu estou vivo, eu estou em ação. Você não precisa de uma academia cara, nem de suplementos milagrosos. Você precisa de constância no movimento. Fazer uma caminhada, fazer calistenia, fazer algumas flexões ao acordar, ou simplesmente fazer uns 5 minutos de polichinelos. Parece meio idiota, mas 2 minutos de movimento libera endorfina, equilibram hormônios e limpa a mente. É o tipo de ação que muda o seu estado instantaneamente. Você sai da apatia pro modo de ataque. Pensa nisso. Corpo parado é igualmente lenta. Corpo ativo é igualmente afiada. E quando você começa a se mover, tudo à sua volta parece se alinhar. Esse é o segredo que poucos percebem. Ação física cria ação mental. E toda vez que você se move, você reforça uma identidade. A de um homem que age, não apenas pensa. E é aqui que tudo começa a se conectar. 5 micro-hábitos, um sistema invisível que separa os homens que agem dos que apenas falam. Primeiro, ação imediata, a regra dos 2 minutos que elimina a procrastinação. Segundo, respiração de reinício, o controle sobre o seu estado mental antes de agir. Terceiro, zonas de silêncio, o espaço onde você volta a pensar e para de apenas reagir. 4, micro-vitórias, o combustível diário que transforma a disciplina em prazer. E o quinto, movimento consciente, porque corpo e mente
são um sistema só, e quando um se move, o outro desperta. Nenhum desses hábitos vai mudar sua vida em um dia, mas juntos eles te fazem vencer batalhas invisíveis, que a maioria nem percebe que está perdendo. Eles constroem um homem que não depende de motivação, mas de direção, de ritmo, de clareza. Então aqui vai o desafio. Escolha um. Apenas um. Pratique por 7 dias, sem exceção. Depois volta aqui e comenta o resultado, porque é assim que se constrói um homem à prova de desculpas. Um pequeno hábito de cada vez. No fim, o inimigo nunca foi o mundo lá fora. Sempre foi a parte dentro de você que ainda acredita que é cedo demais para mudar. E talvez esse seja o momento de provar para ele que o amanhã começa agora.